Olá, sejam bem-vindos ao curso da CIDOT, o MAP. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 3 e nós vamos falar sobre os documentos relacionados à CIDOT. Os objetivos desta aula: orientar as equipes assistenciais do Hospital Universitário quanto aos principais formulários utilizados na presença, no diagnóstico e também de morte cefálica e no processo de doação de órgãos. A justificativa para essa aula é que nós da CIDOT temos muitas dificuldades com erros de preenchimento dos formulários. Além disso, a notificação do diagnóstico de morte cefálica e óbito pós-PCR reversível é de notificação compulsória. As condições necessárias para se realizar o diagnóstico de morte cefálica, como foi abordado em outros módulos, ela se baseia na resolução do Conselho Federal de Medicina 2173 de 2017, e esse paciente tem que apresentar coma perceptivo, com Glasgow menor que 3, ausência de resposta motora, ausência de reatividade supraespinhal, testada pelos reflexos de tronco encefálico, e apneia persistente por meio de exame específico. O diagnóstico de morte cefálica é notificado obrigatoriamente à Central Estadual de Transplantes do Mato Grosso do Sul, e a captação de órgãos e ou tecidos, ela somente pode ocorrer após o fechamento criterioso do diagnóstico de morte cefálica, seguindo todo o passo a passo do protocolo, do termo de morte cefálica e autorização do familiar, conforme previsto em lei. Os formulários, eles são essenciais porque são a prova documental de que todas as etapas foram cumpridas rigorosamente, na abertura do protocolo, no fechamento de diagnóstico, Esses formulários, eles se encontram na intranet, no meu hospital, no campo relacionado à CIDOT. O formulário de triagem clínica e social, ele pode ser acessado pela internet no site da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro termo que nós preenchemos quando temos um paciente com critério, com suspeita para morte cefálica. Primeiramente, nós preenchemos esse primeiro campo e encaminhamos a OPO, cuja sede fica localizada na Santa Casa, e é ela quem vai dar todo o suporte técnico e operacional para nós da CIDOT UMAP a partir dessa suspeita. Vale destacar que todos os campos devem ser criteriosamente preenchidos, sem rasura, não pode ser deixado nenhum espaço em branco. A partir do momento em que se realiza o exame clínico, a OPO, a CIDOT e o MAP vai encaminhando novamente a outra parte preenchida desse formulário para o e-mail específico da OPO. E quando ocorre o fechamento, seja pelo exame complementar, também nós devemos reencaminhar esse formulário. Quando todo o processo de diagnóstico de morte cefálica for concluído, a outra parte do formulário deve ser reencaminhada novamente. Na presença de recusa familiar frente à doação, tem que ser também preenchido a justificativa. Esse é o termo de morte cefálica, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina 2173 de 2017. Vale destacar aqui que um dos principais problemas que nós temos é com relação ao tipo de documento de identificação daquele paciente. Vale destacar que não é permitido colocar número de CPF, tem que ser documento com foto, RG, passaporte, ou no caso de crianças que não apresentam documentos de identificação, tem que ser colocado a certidão de nascimento e o seu respectivo número. Outro ponto importante e crucial é com relação ao diagnóstico principal e secundário. O preenchimento do diagnóstico principal e secundário, ele tem que ser compatível com os registros do CID-10. Não podem ser colocados diagnósticos na qual não se tenha CIDs específicos. Aqui é a parte do primeiro exame clínico, e o do teste de apneia. Todas as informações devem ser criteriosamente preenchidas com data e hora. A segunda parte, que se refere ao segundo exame clínico, e o exame complementar. Concluído o processo de notificação e determinada a morte encefálica, quando essa família for abordada e esse paciente for um potencial doador, e essa família, depois da entrevista, autorizar o processo de doação de órgãos e tecidos, deve-se preencher este termo. Lembrando que neste termo, para pacientes com diagnóstico de morte cefálica maior de 18 anos, é necessário a assinatura de 2 testemunhas. Lembrando que, conforme legislação vigente, só podem autorizar o processo de doação de órgãos e tecidos parentes consanguíneos até 2º grau e ou cônjuge. Com relação ao termo de autorização de órgãos e tecidos para menor de 18 anos, as únicas pessoas que podem autorizar esse processo de doação de órgãos e tecidos são os responsáveis legais, pai ou mãe, ou em caso de tutor, comprovado por meio de documento judicial. Aqui é a segunda parte do termo. Também é necessário neste formulário para doação de órgãos e tecidos o preenchimento, a assinatura das testemunhas. Esse é o último formulário que nós adotamos, que se encontra na internet, no site da SET. É o formulário de triagem clínica e social. Nela, esse formulário é preenchido por membros da CIDOT, mais comumente pelos enfermeiros da CIDOT,
são colocadas informações referentes a histórico social e de doenças pregressas e da condição atual daquele paciente potencial doador. Se ele está recebendo droga vasoativa, algum tipo de medicação específica, o resultado das sorologias, bem como os exames laboratoriais que foram coletados. Essa é a segunda parte, referente ao que eu falei, né, dos exames e das sorologias. Por hoje é só, essas são as referências que foram adotadas. Muito obrigado